Boa noite. Vamos dar início ao lançamento do edital do Prêmio Brasil Fotografia, projeto realizado através da Lei de Incentivo à Cultura. Com o fim das ideologias, os parâmetros tidos como verdadeiro foram extensamente contestados e discutidos, inexistindo, em muitos casos, uma nomenclatura para identificá-los. Neste período, acompanhamos o prêmio, a evolução da criação fotográfica brasileira, voltando-se sempre para trabalhos nos quais a pesquisa, a reflexão e os processos ocupam grande parte dos procedimentos criativos, surgindo novos e complexos vínculos entre artista e obra, artista e espaço, artista e espectador, obra e espaço, obra e espectador. Trata, assim, de se pensar a obra não como resultado acabado de uma prática, e sim como um processo. Surge a obra processo, vindo, então, a se opor à obra objeto e substituí-la. Essa frase é da Anne Coquelin. Assim, a palavra de ordem na arte atual, a obra é aberta, nunca concluída, indefinida em seu processo aleatório, ou a definida por não sua determinação, e consiste na sua própria consistência, se é assim que podemos falar. A hibridação, a compenetração dos suportes e conteúdos, transversamentos, explorações e proliferação de espaços de recepção, como plataformas digitais, são os traços comprovados da prática artística contemporânea. Em consonância com esses novos tempos, e visando ampliar as possibilidades de inscrições de projetos não realizados, aumentamos este ano para 2 prêmios Bolsa de Desenvolvimento de Projeto, que será acompanhado durante 6 meses por um tutor. Isso é uma luta que eu tenho há muito tempo, e a gente está conseguindo impor assim, porque é difícil essas transformações no regulamento. A bolsa é muito importante porque existe uma quantidade, eu recebo uma quantidade de informações de artistas, de fotógrafos, que vêm sempre procurando, que tem um projeto e ele não pode desenvolver esse projeto porque é caro e tem. Então, essa bolsa visa isso, é que o artista traga um projeto e ele possa ser desenvolvido. E foi uma coisa que eu sempre tive com intenção dentro do prêmio. Concluindo, o Prêmio Brasil Fotografia continua um espaço de ampla abertura para reflexão, sugestões e desenvolvimento da arte hoje. Fato este que só acontece pela grande adesão dos fotógrafos artistas nas edições do prêmio. E eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Bom, eu queria agora convidar a jornalista e curadora Leonor Amarante para suas palavras. Boa noite a todos. Obrigado pela presença e gostaria de agradecer o Cildo Oliveira pelo convite. É uma honra participar desse concurso, desse prêmio, e ao lado da Simoneta e de outros grandes profissionais da área. A fotografia sempre me acompanhou. Logo que eu saí da FAAP, como estudante de comunicação visual, eu me interessei pela fotografia e comecei a trabalhar como fotógrafa. E, depois de algum tempo fazendo freelas, logo entrei para o jornalismo, mas a fotografia, nunca abandonei a fotografia. Logo me tornei repórter e depois editora, e sempre muito atenta ao trabalho fotográfico, não só dos repórteres fotográficos, mas
acompanhando todo o movimento fotográfico artístico, ou de moda, ou esportivo, enfim. Hoje eu edito 2 revistas, uma Nossa América, que foi fundada pelo Oscar Niemeyer, que é do Memorial da América Latina, a qual nós temos uma parte da revista dedicada a ensaio fotográfico, que isso foi pensado desde o início, desde 1989, que a revista existe, e a outra, Arte Brasileiros, que é uma revista que também privilegia a fotografia. Ao longo de toda a minha trajetória como jornalista, também editando a revista do MASP, trabalhando em algumas Vogues, a fotografia sempre me acompanhou. E como curadora de bienais, sempre tenho acompanhado o desenvolvimento da fotografia junto às artes plásticas. E o que eu posso dizer é que, em algumas edições, os fotógrafos até salvaram algumas bienais. Eu vou mostrar alguns slides de algumas edições aqui, ou do Brasil ou da América Latina, que eu fiz a curadoria. Mas, antes de mostrar uma que não está, aqui não tem nenhuma foto nos slides, eu gostaria de mostrar esta foto da última Bienal de Lyon, que eles convidaram esse artista, o Roy Ettridge, que foi, acho que pela primeira vez, um fotógrafo que foi convidado para fazer toda a parte visual de uma Bienal, inclusive a capa do catálogo. Ele também tinha uma sala na qual ele fez uma coisa bem intimista, fazendo o cotidiano da família dele. Essa fotografia do Benito González, do México, é um dos exemplos de fotógrafo que abordam temas do cotidiano com alegorias construídas em lugares públicos. São críticas que ele faz à sociedade e se valem de uma estética. No caso, né, ele faz um vídeo e é um ensaio com um forte apelo pop. O Benito, ele é um fotógrafo que também faz animação e também trabalha com vídeo. Essa é na Bienal do México. Risa Monalo é da Filipina. Ela concentra no impacto de deslocamento e da chegada de um novo lugar. Cada foto tem uma vida própria. E ela reflete nas mudanças e transições e as condições de vida entre as polaridades da cultura e das fronteiras. Aí tem um emaranhado de raízes, e o discurso dela é das impossibilidades das fronteiras. Na verdade, esse ensaio ele é bem... Ele tem uma luz assim, de um meio teatral, assim, uma luz cênica. Alejandra Alarcón, da Bolívia, tem um trabalho totalmente politizado. E esta foto, ela trabalha com território e fala da fronteira do Chile e Bolívia, tendo o Pacífico como elemento unificador. Ela tem diversos trabalhos da fronteira e essa foto faz parte de uma série dela, que ela trabalha também com grafismo. Rochelle Coste, da Bienal do Fim do Mundo. São backlights que ela apresenta uma coleção do antes e depois, com pacientes que submeteram a cirurgia, né, de correção de estrabismo entre a década de 30 e 70.
e também trabalha com esse deslocamento do contexto de arte, né? Documentos de imagem que questionam, então, as possibilidades de transformação estética contemporânea. A Mariana Vassileva, esse trabalho dela, Milk Med, que é baseado é inspirado num quadro de Verma, de 1638. Essa imagem, essa protagonista, ela fica fixa, e o vídeo, o que flui é esse leite. A Mariana, ela trabalha sempre com inspiração em obras clássicas de arte, e ela é uma fotógrafa e videomaker. Mariano Clautal, de Belém do Pará, nessa Bienal do Fim do Mundo, que nós trabalhamos com o conceito do Foucault, do livro Ver, Castigar, e trabalhamos com o conceito de panoptismo dentro do presídio do Ushuaia, no Fim do Mundo. E eu tinha dado para ele uma das alas da prisão de Ushuaia, que é na última cidade do planeta, a última cidade do planeta astral, né? E ele trabalha com esse conceito do ver e não ser visto, do panoptismo, e fazendo da forma mais radical, porque ele pega essas imagens de portas que foram fechadas em Belém e coloca nessa ala da prisão. Então, ele fecha duas vezes, quer dizer, esse conceito de encerramento duplo. O Charles Nixon, o Naufrágio dos Homens, ele trabalhou no Salar de Uyuni, na Bolívia, junto com os moradores da comunidade Aimá, no povoado do Cauchani, e que ele mostra essas pessoas desoladas, né, nessa paisagem, nesse salar de 12 mil quilômetros quadrados, a 4 mil metros do nível do mar. E o Charlie, ele trabalha costuma trabalhar na Groenlândia, ele trabalha nos extremos e faz uma fotografia sempre com essas radicalidades. Gonçalo Dias, aqui ele faz uma crítica, ele é chileno, e essa impossibilidade do Chile, da não saída para o mar. Essa fotografia trabalha com a questão, dentro de um container, daquilo que contém e daquilo que é contido. Nessa montagem, não tem 1 milímetro de defasagem entre uma parte da foto e outra. Guaraci Gabriel é um artista do Rio Grande do Norte. Ele participou da Bienal em Cuba. E ele, então, faz essa foto, que é uma plotagem no ônibus, em que as pessoas, a parte de baixo, são então, radiografias, e só os elementos, o que seria de sociedade de consumo, o que seriam bolsas, óculos, guarda-chuva, enfim, são as fotos. E ele costuma trabalhar fotografias
em carros, em ônibus e já fez isso em caminhões. Gonçalo Lebrija, do México, na Bienal de Curitiba, ele apresenta esse trabalho, que é uma encenação, e essa imagem tinha quase 2 metros, e ele faz uma série colorida, depois essa mesma imagem vai ficando em preto e branco, e ao lado tinha uma instalação de 300 obras que seria para mostrar um pouco o making-off disso, mostrava e não mostrava, né? A maquete, como ele, enfim, encenou isso tudo. O Boris Mikhailov, da Ucrânia, que faz essa foto realista, mas ele também é um fotógrafo que é um fotógrafo bem crítico desse pós-mundo russo, e que também era crítico na Ucrânia da época do regime russo, mas que trabalha dentro desse imaginário, enfim, de uma sociedade que está tentando se tornar capitalista também. As cenas assim bem realistas e com uma certa poética. O Camilo Restrepo, da Colômbia, assim como vários fotógrafos colombianos que têm mandado trabalhos para bienais. Tem um trabalho assim muito político e muito ligado à questão das drogas. O Restrepo ele trabalha com esse tipo de cachimbo que ele chama de bazuco, que é um nome desse cachimbo em vários países latino-hispânicos para cocaína, e quando ele coloca o título das obras, quando ele manda para as bienais, ele faz uma analogia com as obras museológicas. Então, ele brinca um pouco com essa questão da obra de arte no museu, uma analogia com esse mercado que, cada vez mais, as obras se tornam inviáveis, né, pelo preço, e, ao mesmo tempo, com a droga cada vez mais cara. E, assim, ele faz vários desses modelos dos cachimbos. O Caetano Dias, que, a partir de 90, começa a introduzir a fotografia na obra dele. E essa fotografia que esteve na Bienal do Mercosul, na terceira Bienal, ele se apropria de algumas imagens da internet, de pornografia, e vai assim diluindo, retrabalhando. O Albano Afonso pega obras de Goya, obras da história da arte, e sobrepõe com imagens dele, autorretratos. Quando Ruud Fulks, que era o curador, um holandês, que leva do Cupio, leva Salomé, Luciano, vários artistas do neoexpressionismo, Baselitz. De repente, quem rouba a cena na entrada da Documenta, no Friedrichiano, é Robert Long, o fotógrafo americano, com uma série são homens andando e meio que dançando em calçadas nos Estados Unidos. Realmente, eu acho que especialmente nessa Bienal, com uma pintura tão forte,
começar com essa foto do Robert Long e a presença dele tão marcante. Eu, quando escrevi sobre essa documenta, eu começo realmente falando da fotografia. E eu acho que, ao longo dos anos, e mesmo agora, nessa Bienal de São Paulo, com algumas fragilidades dessa edição, eu acho que algumas fotografias, especialmente as históricas, eu acho que salvam algumas partes também desse ano. Obrigada. Convido a professora e pesquisadora Simonete Peschichetti para suas palavras. Bom, boa noite a todos. Obrigado por estarem aqui. Obrigada, Cildo, pelo convite. Leonor, obrigada por tua explanação. Foi ótimo. E, dentre os vários defeitos que eu tenho, um deles é de dar aula. É horrível isso, eu sei, mas é assim. Então, eu preparei um pouco uma aula para a gente pensar a fotografia, né? A fotografia hoje, há muito tempo. Bom, eu trabalho com fotografia há 35 anos. Comecei jovem, todo fotógrafo ganha sua câmera aos 5, eu ganhei aos 2. Então, vocês calculam a minha idade. 35, 37 anos, está ótima. Né? E a pergunta que eu começo aqui, que é por onde anda a fotografia, é uma pergunta que me fazem em todo lugar que eu vou. Sempre que eu vou dar alguma palestra, alguma aula, me pergunto, por onde anda a fotografia? E eu não tenho a mínima ideia, porque ela não me pertence. Né? Mas isso me faz pensar nisso, né? Em que momento que a gente começa a pensar na fotografia e a fotografia. Né? Parece que é muito fácil a gente falar de fotografia, todo mundo fala, todo mundo tem uma opinião, todo mundo acha, todo mundo sabe, mas em que momento que realmente a fotografia faz essa sua entrada, né? Como bem lembrou a Leonor agora, dentro das bienais, nas galerias, nos mercados, e por que todo mundo, de repente, se interessa tanto por fotografia? E em que momento a gente perdeu o fio da meada e passamos a ser sufocados por inúmeras imagens, né? Então, por que as pessoas se interessam por ela? Eu sei que pode parecer uma retórica, falar, nós não viemos aqui para isso, nós viemos para saber de um prêmio e queremos ganhar o prêmio. Mas, para ganhar o prêmio, acho que a gente tem que pensar no que vai entregar, antes de mais nada. Né? Então, elas estão na maior parte dos textos, ou quando a gente percebe fotografia. O que a gente vê nos festivais, nas feiras e nos concursos? A estética do vazio. É muita conversa, é muito blá, 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 e é pouca fotografia. Eu já cheguei a sugerir, não para o Cildo, obviamente, mas que no próximo concurso eu penduraria os textos na parede e deixaria as fotos de lado. Porque os textos são muito melhores do que as fotos apresentadas. E aí eu tenho uma legenda que ocupa 50 partes da parede. Eu leio, olho e falo, mas eu não estou vendo isso na foto. Tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que não funciona. Portanto, a imagem não se realiza na imagem. Então, para mim, erramos. Então, não é verdade que a gente vive na sociedade da imagem. A gente vive na sociedade do texto. Porque se eu não tiver uma legenda por baixo que me diga o que eu estou vendo, eu não sei. E mais, eu acredito no texto e não no meu olho. Ah, falou que é para ver isso. Aí eu só tenho duas opções. Ah, realmente gostei, ou não gostei. E siga em frente. E aí eu me lembro de uma frase que Alfred Stieglitz disse no início do século XX. Os fotógrafos deveriam parar de se envergonhar por fazerem fotografia. Eu acho que essa frase deve voltar hoje. Vamos fazer fotografia, gente. Fotografia tem sujeito, verbo, predicado. Tem uma técnica a ser usada e tem uma linguagem própria. Stieglitz disse isso em 1902. Né? E acredito que essa frase deveria estar na cabeça de muita gente hoje. O que você faz? Fotografia. Né? Não existe mais fotógrafo, só existe artista. O que você é? Artista. Quem disse? Quem disse? Né? Ou então, quando me falam, professora, quer ver minha obra? Eu não sou arquiteta.
Posso ver fotografia, posso ver agora a obra, devagar. E essa é uma foto do Stiglitz, né? Faz parte do Equivalent, e é quando ele diz, eu posso fazer arte usando o que é próprio da fotografia, sem imitar pintura, sem usar das artes plásticas, né? Eu sou fotógrafo. Bom, e aí a gente cai na contemporaneidade. O que vale hoje para nós na contemporaneidade? Quem é visto, né? Se antes da indústria, da sociedade industrial, eu valia pelo que eu era, se eu era sapateiro, cozinheira, enfermeiro. Na sociedade industrial, eu valia pelo que eu tinha, um carro, 2 carros, uma geladeira. Na sociedade pós-moderna, o nome que vocês quiserem dar, porque ela muda de nome constantemente, que é uma das técnicas dos autores pós-modernistas, vão dando nome. Eu valho se eu sou visto, se eu apareço, se eu tenho visibilidade. E aí todo mundo faz de tudo para se integrar nessa sociedade do consumo, do lazer, e que eu valho por ser visto. Se cada período tem um olho, a do século XXI é a da visibilidade. Os famosos selfies. Eles já são vistos o suficiente, eu já vi vocês. E depois nada mais era do que a propaganda da Samsung, ainda por cima. Os bobos. Não importa de que medida isso tem que aparecer, mas eu tenho que ser visto, e o mais rápido possível. Então, a gente tem relações estéticas que nos dão ideia de um pertencimento, mas, na verdade, só nos oferecem vestígios. Se eu perguntar para vocês que imagem vocês viram na capa do jornal de hoje, ninguém lembra, claro. Ela não diz nada. Como é que eu vou lembrar? Não tem espessura. E o que dizer, então, da civilização do espetáculo, né? Que é a civilização no mundo onde, em primeiro lugar, é ocupado pelo entretenimento. Que é ótimo, hein? Não acho isso ruim, não. É uma delícia se a gente só pudesse se divertir. Mas isso acaba aparecendo nas fotos não de uma forma criativa, mas de uma maneira absolutamente superficial. E a partir do momento em que a gente decide, porque fomos nós que decidimos, que a imagem, a fotografia, se torna uma das principais formas de conhecimento, a gente deixa de viver nossas experiências. Eu não vivo, eu fotografo. Eu não olho, eu subo no Facebook. Né? Eu coloco no, sei lá, outro dia o aluno falou, você tem um WhatsApp? Eu falei, não tenho nem um corneta, imagina o WhatsApp. Quiser falar comigo, você fala olho no olho. Não, vou te mandar um WhatsApp. Para quê? No meio da sala? Olha no meu olho, fala comigo. Não. E eu não respondo. Tudo que era vivido tornou-se uma representação, disse Debord em 1967. Esses caras, se tivessem vivos hoje, morriam de catapora em meio minuto. A estética contemporânea, e isso é um bem, nos apresenta olhares mais intimistas. Né? Hoje o fotógrafo fala das suas pequenas coisas. Então é muito comum a gente ver problemáticas pessoais, que é excelente, porque o século XIX me ajudou a representar o mundo. O século XX me ajudou a interpretar o mundo. O século XXI, eu faço o que eu quero. Eu sou livre e trago o que eu quero. Mas o pequeno não me interessa se é só meu. O pequeno, ele tem que se tornar um grande problema. Não me interessa se eu tenho um problema. Interessa se esse problema é geral. E isso tem que estar na foto. Eu não te conheço, não sei do teu problema, não me toca. Portanto, nós temos sonhos, utopias, rupturas geográficas, mesclas de ensaio, PB, coloridos, realidades ficcionais, microhistórias. Por outro lado, eu tenho visto apenas uma pequena coisa, e aí a imagem perde para mim o que eu defino como espessura narrativa. E o que eu vejo hoje é simplesmente uma mancha colorida. Pensemos nos selfies de hoje em dia. Eu não sei porque vocês riem. As leis de direito autoral na Inglaterra são diferentes. A macaca foi considerada pelo juiz como fotógrafa. O fotógrafo falou, a foto é minha, e o juiz falou, não, ela fez um selfie, a foto é dela. O que eu acho que é correto. Foi ela que apertou o botão? É, então pronto. Ah, mas fotografia não apertar botão. Não? E o que a gente faz todo dia? Não fotografamos, apertamos o botão.
É simples. Passamos, portanto, do momento no qual o retrato e autorretrato significava uma descoberta de identidade, afirmação de mundo, para o selfie. Quando eu mostro para os meus alunos, olha aqui um autorretrato do século XIX. Nossa, professora, eles faziam selfie? Como é que faziam aquilo naquela época? Falei, exatamente do mesmo jeito que você faz. Só que era com disparador. Mais tarde, com o timer, corria na frente da foto. Mas fazia igual. E o que acontece? Nós temos uma maneira que nos insere de um contexto, deixa de lado a unicidade e parecemos todos iguais. Olha, até o Obama, no enterro do Mandela. Aí falou, não, mas eles comemoram a morte. Tá, mas não assim. Ó, a Michelle ficou bem brava, não achou muita graça nisso, não. E aí, a gente vê o quê? As mesmas poses, os mesmos sorrisos, criando uma ruptura entre o sujeito e eu. A imagem que se configura cada vez como uma pose construída. Uma norma imposta, onde a aparente espontaneidade nos leva a acreditar na autenticidade. Mas é tudo pensado. Basta entrar no Facebook e ver que as fotos são todas iguais. E aí a gente se espanta, porque a moça fez um selfie no velório do Eduardo Campos. Por que o espanto, sem entrarmos no mérito político, se o velório dele foi um espetáculo? Com banda tocando, filas, gente vendendo objetos, camisas, parecia. Foi quase uma cerimônia medieval. Então, por que a moça não podia fazer o selfie? Ela se colocou, ela está dentro dessa sociedade do espetáculo. Eu acho horroroso, mas ela não achou. E eu compreendo isso. Olha que falta de educação. Falta de educação é me impor um monte de foto que eu não quero ver. Falta de educação é dizer que eu tenho que gostar de algo porque está na moda. Agora é assim que se faz, O Cildo falou, estou passando... De onde você estava passando? Da modernidade para a contemporaneidade? Eu já ganhei um bottom de dinossauro. Quase que eu vinha hoje. Mas dinossauros vão voltar, que nem o LP. Não se preocupa. Então, uma sociedade narcisista, onde pouco se produz e muito se reproduz, os selfies, que são a moda de hoje, caracterizam, como diria Humberto Eco, uma alegoria da sociedade de consumo. Um falso individualismo focado na realização rápida do desejo de ser visto. E as outras fotos que não são selfies seguem as mesmas regras. É o mesmo, dono o mesmo. Leonor acabou de me desiludir, porque todo ano que eu vou para a Bienal, eu digo, nunca mais eu venho aqui. Depois, se passam 2 anos, eu esqueço. Essa é uma coisa da idade. Aí eu vou de novo. Eu falo, mas não tinha falado que eu não vinha? É para isso, para esquecer, Aí eu falei, não, nessa eu quero ir. E ela já falou, não vá. Então, ótimo. Não, porque depois dos 50 a gente pode dizer não, Não vou. Por quê? Porque eu não quero. Em vez do porque sim, eu sou a favor do porque não, Da propaganda, porque não. Bom, e esse daqui fez um selfie depois de um naufrágio. O cara está se afogando e faz um selfie. Depois ele disse, não, era para pedir socorro. Para quem? Salva o seu filho. Não, mas estou aqui. Todo mundo me viu. Não sei se salvou. Eu, por mim, fingia que não tinha visto. Por outro lado, porque nem tudo é tão ruim, nós encontramos trabalhos que nos surpreendem. Eu fui agora para Buenos Aires, para os 25 anos dos Encontros de la Luz, e encontrei trabalhos que me surpreenderam. Isso que dá ser cínico. A gente vai lá e fala assim, que chato. Não, achei coisas lindas. E trouxe trabalhos para vocês da ucraniana também, de uma ucraniana chamada Victoria, acho que é assim, Soroshinsky. E ela tem uma delicadeza para falar de ligação de mãe e filha e para falar dos problemas da Ucrânia, que, para mim, é a foto que não precisa que eu explique. Cada um encontra e se entende como quer. Pode ir. Ou ainda o trabalho do sul-coreano, que esse não sei como ele se chama, que é um rapaz que não chegou aos 40 e nos apresenta imagens oníricas. Assim como o ensaio, eu acho que eu esqueci de colocar as fotos dessa chinesa, mas enfim. Esse coreano
ele vai para essas regiões, leva um grande lona, né, guindastes, 4x5, monta e descola o meio ambiente do ambiente. Né? Então, eu não preciso ficar explicando muito. A foto ela não é autoexplicativa. A foto tem a narrativa, tem a poética, tem uma história. Acho que eu esqueci da coreana. Bom, do Brasil, eu falei, não, vou no Prêmio Brasil, não vou levar ninguém do Brasil. E eu, em geral, não gosto de levar ninguém do Brasil, trazer ou falar, porque as pessoas associam muito e sempre me perguntam qual é o fotógrafo que você gosta mais. E isso eu não digo nem sobre tortura. Né? Não importa. Gosto, não gosto. Né? Isso está nos meus escritos. Quem me conhece, lê e sabe. Mas eu quis trazer esses dois meninos porque muito se fala mal do fotojornalismo também. Né? E tem um clichê, né? O fotojornalismo morreu, não tem mais fotojornalismo, agora somos todos autorais. Eu confesso que eu nunca vi uma foto que não seja autoral. Né? Até a macaca foi reconhecida como autoral, então imagina as nossas. Né? E claro que uma forma de jornalismo morreu. Claro, porque as guerras mudaram, porque o mundo mudou. Né? Mas o fotojornalismo continua. E mais, dentro do jornalismo, o único profissional que ainda está em campo é o fotógrafo. Porque o do texto fica na redação, recebe, né, vai pela internet, liga, cata ali, usa o Skype. O fotógrafo, está certo que o drone está vindo, já veio, mas o fotógrafo está ali, fotografando. Então, quando a gente vê uns trabalhos como desse menino, Drago, Vitor Dragonetti, 23 anos, Prêmio ESSO de fotojornalismo. Né? Eu não posso dizer que o fotojornalismo morreu. E eu não posso dizer que essa foto é tosca, né? Porque uma das outras questões é o fotojornalismo é tosco e não tem linguagem. Tem a linguagem do fotojornalismo, da notícia. Se eu descolo a notícia do fato, eu não tenho fotojornalismo. Eu tenho uma foto ilustrativa. Que é isso que a gente vê muito no jornal, por isso que eu não lembro. O que você viu? Ah, não sei. Ah, ótimo. Mas essas fotos a gente lembra. Drago, que repete, de alguma maneira, a famosa foto do Marc Ribot, feita em 68. Né? Mas que na imagem dele, a narrativa é outra, a guerra é outra, mas é o que eu chamo de espessura. Drago. E um outro menino que eu gosto muito é o Rafael Vilela. Eu tenho várias críticas ao Mídia Ninja, em todos os sentidos, mas não ao Rafael Vilela, que é um dos fotógrafos do Mídia Ninja. Eu acho que ele, como fotógrafo, ele é muito bom. Então, são pessoas que não fotografam de longe, né, não fotografam, esperam a coisa passar e depois fazem a foto. Estão ali, né, que é ainda a coisa do antigo jornalismo, como os bons jornalistas que fizeram história nesse país. E o que a gente não pode esquecer nesse país é que o fotojornalismo sempre foi a marca. Então, a nossa foto contemporânea tem essa base no documental. E quando a gente tira isso dela, está tirando o DNA da fotografia. Nós somos documentais? Sim. Né? O fotojornalismo foi a grande linguagem dos anos 60, 70, 80. Quando a fotografia começa a entrar nas galerias, nos museus, a gente perde o que nós tínhamos de melhor. E a nossa fotografia se esvai. Né? Ela é decorativa, ela é igual a qualquer coisa, mas perdeu o que lhe é próprio. Deixou de ser fotografia. Rafael. Bom, no mundo estetizado no qual vivemos, a representação passa pela imediatez de um fato. E a fotografia hoje não se pretende mais heróica, mas uma imagem que brinca com a banalidade. Mas, mesmo assim, o que eu quero falar para vocês, e o que eu espero desse prêmio, que cada vez mais a fotografia seja vista como protagonista, não como ilustração, não como base do trabalho de outras pessoas. Que as pessoas que se inscrevam aqui digam, eu sou fotógrafo e eu não me envergonho de ser fotógrafo. E aqui está a minha fotografia, seja em que suporte for. Obrigada.
Alô? Alô? Nesse momento a gente abre para as perguntas ao público. Tá? Estão abertas aí. Grita, por favor. Obrigado, viu? Obrigada. Você pode se identificar porque está sendo gravado? Pois não. Meu nome é Cissa Mora, meu nome é artístico. E eu brinco de ser artista de vez em quando. E a minha pergunta é a seguinte. Eu estive uma vez no MUBI, num seminário, com você, inclusive, e você comentou que esse prêmio não era restrito à fotografia. Então, eu gostaria que você falasse para mim ao que ele é aberto. Por favor. Alô? Eu acho que hoje a questão da fotografia ela tem uma amplidão maior. Quando a gente começou a pensar no prêmio, isso em 2001, eu tinha sempre na minha cabeça que o prêmio deveria ser sobre imagem e não só fotografia. Nesse ponto a gente parece que está sendo em contraponto ao que a Simonetta falou. Mas é a mesma coisa, quase. Você usar a linguagem da fotografia, a técnica da fotografia, esta plataforma que é a fotografia, para se criar imagem com uma narrativa. Que é isso que a Simonetta falou. Tá? Na realidade, você poderia... No caso, a gente deu preferência à foto. Este mecanismo, esta linguagem, esse suporte. Mas, na realidade, eu acho que o que a gente discute é a imagem, a narrativa. Tá? Ficou... Obrigado também. Eu acho que uma das grandes vantagens da fotografia é que ela é generosa. Né? E que aí quando fala, todo mundo fotografa hoje, que chato. Não, ótimo que todo mundo fotografe hoje. Né? Porque eu sempre falo isso. Falar, todo mundo fotografa hoje, que chato. Me soa sempre com, todo mundo está alfabetizado hoje, que chato. Então eu não vou escrever mais porque todo mundo sabe ler e escrever. Ótimo que todo mundo fotografe. Né? Agora, o que eu vejo, a não sei que eu esteja enganada, mas se o prêmio chama Prêmio Brasil de Fotografia, eu acho que o trabalho vem com fotografia, mesmo que você use uma fotografia como suporte e faça umas interferências em cima. Isso sim. Agora, o que eu falo é a narrativa fotográfica. Né? É que a fotografia esteja ali, não como uma mero ilustração, né? Mas que ela tenha força de linguagem também, onde ela apareça também como protagonista. Muitos fotógrafos, o próprio Stiglitz fazia intervenções nas suas fotografias. Né? Então, não é assim... mas acho que se você mandasse uma aquarela, né, não sei se ela entraria nesse prêmio. Né? Agora, se o seu trabalho tem como base a fotografia, faz parte. Né? E essa questão tem a ver muito, inclusive, eu vou até citar o fato, que é o seguinte... Eu não lembro qual é a data, porque eu tenho dificuldade de gravar datas. Mas, em um ano, uma edição do prêmio deu o prêmio de fotografia, o prêmio especial para a Rosângela Renault. Tá? E a Rosângela Renault não é dentro dos padrões e paradigmas da antiguidade. Eu digo antiguidade como modernidade ou como quer que seja, né? Porque já é uma antiguidade, né? Já é uma antiguidade. A gente está falando sobre esses parâmetros, tá? Então, quando eu falei aqui mais ou menos no início, só dei uma leves pinceladas, era essa questão. A gente não pode se guiar pelos parâmetros passados hoje. Não pode. Ou eu estava assistindo o excelente seminário promovido pela a Revista Brasileiros, na pessoa da Leonor Marante, essa semana, e uma das questões que se foi postas em quase todas as mesas era essa questão. Qual o paradigma que nós temos que discutir?
Em que paradigmas vamos discutir? Eu não sei. E eu acho que também ninguém ali sabia. Né? É como a Simonetta falou, por onde anda a fotografia? Então, isso tem a ver com isso, com essa questão que você perguntou. Existe uma amplidão, uma ampliação muito grande nessas questões. Né? Além do exemplo da Rosângela Renault, eu tenho o exemplo do ano passado do Dirney Prats. Ele usa uma fotografia de jornal, que normalmente é um incêndio, é um desastre, e ele, através dessa fotografia, ele recria a fotografia novamente. Então, ele não é um fotógrafo em si, ele não está como um fotógrafo técnico dentro da concepção do que era a fotografia. Né? O Belting, quando ele fala o fim da arte, é essa questão. Não é o fim da arte não acabou nem nunca vai acabar, mas a arte como se pensava até então, naquele momento. Então a gente tem que ter essa abertura, porque também não é nada definitivo hoje, né? A fotografia tem sido suporte para vários artistas em vários movimentos da arte. Né? Eu acho que o caso da Rosângela Renault, por exemplo, ela faz intervenção, ela trabalha a fotografia. Quer dizer, ela não é, e eventualmente até fotografa. Né? Eu acho que é possível. Não dá. Eu acho que também eu acho que hoje todas as linguagens, né? Eu acho que não existe mais não é mais estanque, quer dizer, nós não temos mais essa linha, né, divisória, quer dizer, uma coisa que já se permeia de uma forma muito, né, muito, uma ligação entre. Completando o que a Simonetta falou, hoje se faz o que quiser, né? Dentro, obviamente, de parâmetros. Você tem seus parâmetros. Exato. Não pode, e que eu já vi escrito, quando se referindo a um fotógrafo, o veterano fotógrafo. Como se a fotografia clássica hoje já não se pudesse fazer mais. Ninguém fala o veterano Gabriel Garcia Marques. Ninguém fala o veterano Machado de Assis. Então, se tudo pode, tem lugar para essas pessoas que têm essa narrativa fotográfica, mas tem lugar também para a fotografia. Né? Não é que ela não existe mais, exatamente. Foi o que eu falei, século XIX ela registra o mundo, século XX ela interpreta o mundo, século XXI eu faço o que eu quero. Mas tem que ter espessura. O que eu vejo é que muitas vezes é gratuito. Fotografia está na moda, eu vou usar a fotografia. E aí você não sabe se a pessoa fez uma intervenção na foto, se usou a foto, se está falando de fotografia ou se é uma mancha na parede. Né? O que eu vejo, assim, o conceito é mental, mas não aparece na imagem. No caso, por exemplo, esse artista é um artista premiado que tem fotos incríveis. Quer dizer, ele tem ensaios fotográficos premiados incríveis, é um artista de 47 anos. Né? É ele na capa. Não, ele exatamente, ele levou uma surra e ele aproveitou, fez não. Mas de repente ele foi convidado para fazer, quer dizer, pelo conjunto da obra, né? E quer dizer, ele expôs uma parte do trabalho dele e tal, mas ele foi convidado para fazer todo um trabalho dentro da Bienal, quer dizer, como fotógrafo, como bom fotógrafo. Então, eu tive o caso do Oliviero Toscani também, quando fez todas aquelas coisas. Ele era um fotógrafo de moda, e muito bom antes. Bom, alô, boa noite. Meu nome é Simão Salomão, sou fotógrafo das antigas. Mas eu acho que tem uma coisa legal com relação à questão de usar a fotografia como suporte. Tem uns caras que inspiram muito. Se você pegar o trabalho do Kemal Madós e do Vic Muniz, os primeiros trabalhos dele, eles não são fotógrafos, eles são artistas plásticos que terminam o trabalho deles com uma fotografia. Não fosse a fotografia, jamais teria como mostrar isso para ninguém. Porque o Kemal pega um bueiro no chão e coloca uns pratos como se fosse um escorredor de louça, né? E vai lá e tira uma foto.
É um puta trabalho, um negócio de louco. Eu vi que pega um avião, desenha uma nuvem no céu de Nova York, como aquelas nuvens de criança mesmo, né? Uma nuvem desenhadinha, né? Num céu sem nenhuma nuvem. E se não fosse a foto, teria que estar lá para ver, né? Alguém filmar e passar. Mas eu acho uma grande sacada. A foto ali foi um mero suporte, mas foi a finalização do trabalho. E um belo trabalho. Não sei se vocês corroboram com isso. Bom, se você fala da pessoa que põe no bueiro, né, você tem o famoso garfo do Kertész, né? Você sabe a história? O Kertész, o famosíssimo fotógrafo, ele fotografava para indústrias e fotografava para a indústria do faqueiro. E aí ele expôs o garfo dele. E um crítico de arte falou, mas isso não é arte. Ele falou, porque é o garfo do Kertész. Né? Então, de novo, tudo está na intencionalidade do olhar. Né? Essas questões eu já vi em muitas discussões também na época do land art. Né? Fazia-se a land art, ela tinha um fim em si própria, e aí o fotógrafo vinha, fotografava e falava, não, agora essa obra foi perpetuada. Sim, mas a obra está na land art ou está na fotografia? Então, essa é a copart. Então, você ali tem uma discussão que não tem fim nessa questão. Né? Porque eu posso fazer uma arte, chamar alguém para fotografar, então, de quem a arte é minha ou do fotógrafo? E aí a gente vai ficar aqui discutindo, né, até o ano que vem, essa questão. O que eu estou falando e continuo falando é que hoje eu vejo em muitas imagens, um vazio. Né? É a foto pela foto. Não tem e o trabalho ele não se resolve na imagem. Né? Tem uma artista para a gente. Como é que é aquela que fez Cuide de Você, que mandou cartas para todo mundo, que tinha sido largada, a Sophie? A Sophie Calle, por exemplo. Eu acho que ela tem ideias ótimas, mas o resultado é pífio. Então, ela podia vender as ideias dela, alguém resolvia e ficavam ótimas. Mas o resultado é pífio, porque ela pensa tanto, e no fim ela não executa. Então, é isso que eu fico falando. Né? Eu vejo muitos trabalhos, e aí a pessoa vem e fala assim, não, porque está vendo, olha o que eu fotografei aqui, a cadeira marrom, porque significa não sei o quê, piriri, pará. Aí você olha e fala assim, mas isso não está na foto. Então, de novo, ou eu tenho a foto ou eu tenho a legenda da foto. É isso que eu falo. Né? Se você quiser fazer uma obra, fotografá-la e dizer que aquilo é fotografia, ok, né? Tudo bem. Mas o que eu digo é assim, a foto ela fala ou não fala? Ela transmite ou não transmite? Porque você mesmo diz, a arte só existe porque existe um registro da foto. Você usou a palavra registro. Eu gostaria de fazer uma consideração que hoje a arte contemporânea na dança, no cinema e nas artes plásticas, né, algumas curadorias colaborativas e coisa e tal, quer dizer, o que está numa perspectiva, numa plataforma é o pensamento, né? Que você vai, por exemplo, assistir a um espetáculo de dança, por exemplo, né, como teve um Lyon, que você entra no escuro e não tem ninguém, não entra nenhum bailarino. 15 minutos no escuro. E, de repente, eles entram e ficam todos atrás dos aparelhos de som. E não fazem nada. Mais 15 minutos. Não é? Porque atrás disso tem a ideia do não existir. Parece essa Bienal aí. Como falar de coisas que não existem, como pensar em coisas que não existem, como gostar de coisas que não existem. Né? E assim era uma coisa em Lyon, e demorou 45 minutos e todo mundo saiu. Ana Francisca também viu esse espetáculo lá. Né?
assim como também tem filmes assim também, que não sem imagens, só com legendas, né? Assim como também essa Bienal que está aí é uma Bienal de ideias, porque ela também não traz um resultado formal, e não é para trazer, porque é uma coisa colaborativa de ideias, é uma interpretação de ideias. E essa história é... Então, mas eu te digo, desemboca nessa coisa contemporânea. Tá? Eu estava uma vez conversando com a Ana Francisca Pôncio, que é uma crítica de dança, e a gente estava discutindo exatamente isto. Exatamente isso. Quer dizer, o formal, hoje, não é levado em conta. Entende? E é louco isso. Porque, de repente, nas artes plásticas, na música, nada. Na literatura. Quer dizer, na literatura, quer dizer, é a ideia. E é uma ideia que nem sempre ela está clara, ela está explícita, né? Porque até o leitor também não é para ele ter essa ideia, entende? Talvez depois de comprar 10 livros daquele autor, ele pode ser que ele tenha alguma ideia. Não é para ele não ter a ideia também, entende? Então, é um momento extremamente de buscar tudo que, sabe, abstrato. Não sei. Eu acho que nós estamos vivendo este momento. A pergunta é a seguinte. Eu sinto que você é uma voz única, porque será que dá para a gente fazer foto com narrativa poderosa, sem legenda, num mundo em que os curadores, os galeristas, os jurados, eles querem fotos de micro-histórias que só dizem respeito a mim mesma e nada mais? Será que tem como fazer outra coisa, se parece que a maioria pensa exatamente o contrário do que você disse aqui? Eu não sei se eu sou uma voz única, nem tenho essa pretensão. Eu acho que tem muita gente que pensa como eu, né? O problema é que a gente vive um momento onde tudo é absolutamente mercadológico, né? Então, tudo termina numa mercadoria. Então, não é de hoje que a fotografia está nos museus. Mas é muito recente que ela está nas galerias. E galeria é preço, é venda. E o que eu vejo hoje em relação à fotografia, quando você vai comprar um quadro do Picasso, você está comprando a tela, a moldura, ou você está comprando um Picasso? Hã? Você está comprando o quê? A tinta? Porque, sei lá, um negócio de tinta, uma tela e uma moldura, né? R$10 eu resolvo. Mas eu não sou o Picasso, então eu não estou comprando isso. Na fotografia eu estou comprando isso. Estou comprando papel Canson, que vai durar 100 anos. Eu estou comprando por metro. Que tamanho a foto? Sei lá que tamanho é. Cada foto tem o tamanho que merece. Tem foto que eu acho que tem que ter o tamanho disso aqui. Tem foto que eu acho que tem que ser gigantesca. Eu acho que tem um outro problema. A gente não tem, ainda no Brasil, uma cultura fotográfica. Quem fala de fotografia no Brasil, salvo raras exceções, tem uma cultura das artes plásticas, que é louvável e é invejável, mas não tem uma cultura fotográfica, né? Então, se eu mostro um quadro para alguém, a pessoa me pergunta quem pintou. Se eu mostro a foto de uma cidade para alguém, a pessoa me pergunta onde é. E a minha pergunta é que eu tenho interesse no momento de fazer um trabalho coletivo com outras pessoas, mas que participem também. Só que essas pessoas não são fotógrafos e eu gostaria de saber se é possível isso. Para concorrer ao prêmio? Para concorrer ao prêmio. Lógico, inclusive no regulamento tem um item que chama-se, das determinações aqui, coletivos ou individuais. Não tem problema. Terá que ter um responsável, obviamente, mas o coletivo pode participar. Isso é uma questão... Tá? Obrigada, era só isso mesmo. Só fazer um comentário, que eu acho que a fotografia já pagou tanto tributo às artes plásticas, né? Lá atrás, né? O próprio Stiglitz, né? Aquele movimento todo pictorialista e tal. E eu olho com uma certa curiosidade assim, esse nosso ambiente contemporâneo, né? No qual transita aí a fotografia.
e fico um pouco ensimesmado, né, em perceber que, né, será que a gente está aí pintando e alavancando um neopictorialismo, né? Então, pagando um tributo que será que já não foi pago? E o que há de mais bonito na fotografia, eu acho que é essa relação de fato e a postura, né, do fotógrafo em relação ao que está dado, ao que está posto, ao seu ambiente, à vida pulsando, né, por aí. E então, só para registrar, né, que eu estou gostando de ver esse embate aí na mesa. Eu gostaria de ver filmado e projetado essa seleção dos trabalhos, que eu acho que promete, porque, de fato, a fotografia não está morta e eu acho que a gente realmente tem que pensar nisso, né? Eu acho que é importante, que eu quero falar do prêmio não de fotografia, que as discussões de fotografia são mais legais no bar, porque elas não são feitas para terminar no horário, porque tem que fechar, não sei o quê, né? Foi falado sobre parâmetros da fotografia contemporânea, que eles são atualmente infinitos e abertos e muito modernos, ou quem sabe elásticos, circunstanciais, né? Mas a verdade é que o concurso ele sim tem um formato. A fotografia não, mas o concurso tem. E o formato dele é isso. Fotografia que vale a pena é aquele que tem uma narrativa convencional, ou seja, ele tem que ter 8 fotos e eu só posso contar a minha historinha até 12 fotos. E essas fotos elas têm um tamanho, elas têm que ter 40 centímetros de lado maior. É claro que eu sei, é para facilitar o trabalho do júri, que aquilo na mesa é muito mais fácil do que ficar analisando por um monitor, que é completamente impossível, recebendo 400 inscrições, né? Claro, né? Mas 1.500. O fato é que existe uma formatação e ele fecha demais as possibilidades da fotografia. Ele se abre até para coisas que até foram comentadas aqui, que são subfotografias, né? Que é um trabalho de intervenção, que é um trabalho de colagem, que é um trabalho de artesanato, que tem uma saída final por motivos econômicos, porque daí sai uma série, né? E daí aquilo vira fotografia. Então, essa fotografia de mentirinha, ela entra perfeitamente nesse concurso, né? Então, o regulamento do concurso contempla essa fotografia, que é uma reprodução de alguma coisa, né? Quando a fotografia não é reprodução, ela não é feita nem para reproduzir, nem para ilustrar, nem para nada disso. Ela é feita para ser ela mesma, apenas isso. Mas o regulamento desses concursos eles sim se abrirem um pouco mais. Eu sei que o concurso nesses últimos anos procurou ser o mais aberto, o mais amplo possível, tirar um tema, que é uma coisa super cafona, né? Tema, né? Coisa de concurso antigo de fotografia, né? Mas é um parâmetro, né? E tirar todos os parâmetros não faz o concurso ser mais contemporâneo, ou aberto, ou livre. Faz o concurso ser mais um samba do crioulo doido, como está acontecendo todos esses últimos anos. O que aconteceu com esses últimos anos? Vocês atraíram mais o povo dos selfies do que o povo que pensa fotografia de verdade. Porque virou uma anarquia. Você não sabe nem diferenciar o que é fotografia, o que é vídeo, tudo virou... É legal ser confuso. Para o fotógrafo, para quem cria, para o artista, ele sabe perfeitamente o que é preto, o que é branco, o que não é. Para os curadores e para os marchands e para os vendedores de arte é que interessa essa coisa nebulosa e desfocada e que não há limites. Para eles, sim, é importante porque confunde a cabeça do comprador. Daí na hora, conforme a circunstância, eu marchand, digo, isso é bom, isso é ruim. Claro que semana seguinte eu posso mudar de ideia. Então é sempre importante deixar todos esses limites nebulosos e confusos. Mas para quem cria, não tem nenhuma confusão nesse ramo. Eu sei que a intenção do concurso é fazer mais mídia, é ser mais amplo cada vez mais. Mas essa amplidão dele trouxe coisas ruins para dentro. Ou seja, só trouxe trabalho extra para vocês aí da mesa. Não trouxe mais qualidade. É claro que aumentou 20 vezes a quantidade de gente que fotografia e aumentou 10 vezes o número de trabalhos bons. Ou seja, nós temos 10 vezes mais trabalhos bons, mas vocês têm o dobro de trabalho para selecionar essas coisas. Ou seja, com certeza absoluta, vocês vão desconsiderar trabalhos que realmente são bons e em função dessa
essa abertura anárquica que tem o concurso. Claro que esses termos sempre podem ser usados. Anárquico é bom, é legal ser assim. A gente não quer ser rigoroso, não quer... Né? Você, como já está sendo repetitivo, mas eu queria primeiro dizer o seguinte. Eu não vejo este anárquico que você está falando. Não vejo. E a gente tem a história do prêmio para mostrar que não foi a bobagem que ficou. Ao contrário, né? Ao contrário. A história que conta, não sou eu. Eu não estou falando da história aqui. A história que pode ser contada. Os motivos que você tem para fazer essa crítica são seus. São pessoais. Porque eu acredito que não sejam reais. São pessoais, Fernando. Que o prêmio está aberto a qualquer sugestão. Se você tem uma crítica, aí eu for pessoal a você, se você tem sugestões que esta mesmice, esta cretinice, esta bobagem que a gente faz há 12 anos nesse país, tá? Você me traz essas sugestões. E todos os outros críticos e todos os outros fotógrafos que participaram desse júri, todos eles foram de altíssimo nível. E você sabe bem que você participou deles. E a gente anuncia perfeitamente todos eles, por esse motivo, para que cada um tenha um pensamento e cada um saiba onde vai mostrar a sua obra. Se você concorda, se você acredita que esse júri, que este formato, tá, não é o ideal, eu proponho a você, para isso que a gente está aqui, para isso que eu faço esse debate aqui, é que você traga suas sugestões, tá? Porque eu tenho uma história, esse prêmio tem uma história de seriedade, tá? Uma história de muita seriedade, tá? Muito obrigado e eu agradeço a participação de vocês. Eu não conheço um concurso que não tenha críticas. WordPress Foto, qualquer concurso é criticado, né? Todas as críticas são bem-vindas, mas as pessoas que são chamadas, em geral, para escolher, elas não são chamadas porque elas não têm um preparo para isso, né? E é exatamente isso que a Leonor estava falando. É que, óbvio, a gente não filma, né? Mas, ainda bem, não dá essa ideia. Mas tem muitas discussões o tempo inteiro, né? Primeiro, todo e qualquer concurso que eu sempre participei, não só no Brasil, mesmo fora, a gente não sabe quem são os fotógrafos. É tudo anônimo. As fotos que são descartadas ou que não passam da fase ou são eliminadas, enfim, nem essas a gente sabe qual eliminou. A gente só sabe o nome da pessoa, e isso eu te falo em primeira pessoa. Eu vim aqui, falei, todo mundo já entendeu quem eu sou. Eu não estaria aqui se eu não acreditasse nisso, né? A gente só sabe quem ganhou depois da chancela dada. É esse que nós vamos premiar. Nesse momento, aberto o nome da pessoa. Às vezes você tem boas surpresas, às vezes você não tem surpresas boas. Nossa, ele fez isso. Mas não dá para discutir uma seriedade. Formatos são dados, né? Porque é isso que você fala. Você fala, manda qualquer um qualquer coisa, você não tem parâmetros. Você tem que ter parâmetros. Aqui você tem vídeo, você tem multimídia, você tem a foto, né? Então, a crítica sempre vai existir, óbvio. Né? Quem ganhar vai achar ótimo, quem não ganhar vai achar ruim, ou alguém vai dizer isso não é fotografia, ou isso é. O próprio Cildo veio aqui, acabou de falar, quando a Rosângela Renault ganhou, muita gente criticou, dizendo, mas ela não é fotógrafa, como é que ela ganha um prêmio Brasil? Mas ela ganhou porque ela trouxe fotografia. Né? Você pode não gostar do trabalho dela, é uma outra questão, mas ela não ganhou com aquarela, ela não ganhou com pintura a óleo, ela não ganhou com cinema, ela ganhou com fotografia. Né? Os concursos têm suas regras, tem que ter, porque é isso que dá lisura para um concurso. Né? Então, eu acho que tudo tem, menos que anárquico. E, justamente, eu acho que tem uma lisura tão grande que foi dada na apresentação. E eu também me senti ofendida, porque eu não colocaria meu nome embaixo, não porque ele seja importante, mas eu não colocaria meu nome embaixo de algo que eu não acredito. Eu não estaria aqui. Estaria em casa, vendo a novela, tomando vinho. Então, sugestões são dadas de melhoramento. Eu também me senti, como curadora, também atingida. O seguinte, olha, a fotografia, para mim, ela tem uma importância vital. Eu digo, entre um bom texto e uma boa fotografia,
eu sempre balanço. E, para mim, a fotografia é a alma de uma revista, é a alma também numa Bienal. Então, você falar que curador mistura com o Marchand, com não sei quem, porque a foto não sei das quantas, para mim é vital. Então, todas as curadorias que eu fiz na minha vida, eu tenho assim muito orgulho de convidar fotógrafos, bons fotógrafos, para participarem e sempre adensaram as bienais que eu curei. Eu agradeço a participação de todos e as sugestões estão abertas para novas discussões. Bom, a Eleonora trouxe artes brasileiras. Muito obrigado.